gente, tudo bem? Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como descobrir se um número é primo, sem ser fazendo ali, esse tem um divisor, tem dois divisores, esse tem... sem precisar fazer todo esse processo. Tá? Então, primeiro, o que é um número primo? É um número cujo tem dois divisores, e tem que ter dois, que eles sejam distintos, o 1 e ele mesmo, certo? Então, a gente vai começar aqui, a gente sabe que os primos são o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, por quê? Porque o 4, por exemplo, ele tem o divisor 1, 2 e 4. Sora, não sei o que é divisor. Volta nos vídeos de divisores lá, certo? Então, esses números, eles têm mais de dois divisores. Então, eles são chamados de compostos. Então, a gente tem os números primos ou compostos. Como é que é o número primo? Tem dois divisores. Por exemplo, o número 3, só tem o 1 e o 3. Por exemplo, o 17, só tem o 1 e o 17. Ou o número é composto, por exemplo, o 9, que tem o divisor 1, 3 e 9. Então, a gente chama de primo ou composto. E o 0 e o 1 não entram nessa classificação, certo? Porque o 0 tem infinitos divisores e o 1 só tem um divisor, que é o 1, ou ele mesmo, né? Então, número primo, dois divisores, tem que ter dois, não pode ter mais nem ter menos do que dois. Número composto tem mais de dois divisores, né? 3, 4, 5, 6 e aí vai. Então, tem uma historinha, piadinha, vamos lá, né? O 13 e o 7 iam se casar. Imagina que o 13 e o 7 iam se casar. E daí o 0 estava celebrando o casamento. E daí o 3, daí o 0 falou assim, vocês não podem se casar, vocês são primos. Tem que rir nessa hora. E daí os primos falaram, tu não vai dividir ninguém, porque o 0 não pode dividir ninguém. Piada infame, inútil de matemática. Mas enfim, então aqui, números primos, falamos que são os números primos, pode ser primo ou composto, né? E daí, uma listinha dos primos, e eles seguem, né, os números primos, e depois a gente pergunta. O que está escrito aqui, gente? Como saber se 91 é primo? Então essa é a pergunta, como é que eu vou saber se o número 91 é primo? Se ele não dá para dividir por algum outro número, tá? E a gente tem um modo de fazer isso. Mas primo de quem? Isso é importante. Primo vem de primeiro, certo? Os números que vêm primeiro, que tem o menor tipo de denominadores. Então, esqueçam a ideia de primo lá, filho do meu tio. É primo por ver primeiro, tá? Então, como vou saber se o 91 é primo? Seguinte, é um processo que eu vou ir dividindo pelos números primos. Então, eu vou fazer o seguinte. 91 pode dividir por 2? Não, ele não é par, não pode por 2. 91 pode dividir por 3? Não pode dividir por 3, porque 9 mais 1 dá 10, então ele não é divisível por 3. 91 pode ser divisível por 5? Não, porque termina em 1. Para ser divisível por 5 tem que ser em 0 ou 5. 91 consigo dividir por 7? Sim, 91 dividido por 7 dá 13 e sobra 0, o resto 0. Quando essa divisão dá exata, quer dizer que esse número é composto, porque ele já tem mais de outro divisor, além do 1 e ele mesmo. Então o número 91 é um número composto. Agora, o número 89, vamos fazer os testes, tá? Por 2, não, porque ele não é par. Por 3, não, porque 8 mais 9 dá 17. E daí não é divisível por 3. Por 5, não, termina em 9. Não pode, tem que terminar em 0 ou 5 para ser divisível por 5. Por 7, a gente não falou da regra, porque a regra do 7 é mais complicada do que a própria divisão. Então, 89 dividido por 7 dá 12, mais sobra resto 5. Não é divisível por 7. Mas até onde vai? A gente vai até que o quociente seja igual ao divisor ou o quociente seja menor que o divisor, tá? Então, nesse caso, por exemplo, aqui, 89 dividido por 11 deu 8, quociente menor que o divisor. Se a gente chegou nesse caso e ainda não deu, a gente pode afirmar que o número é primo. Então, nesse caso, 89 dividido por 8 deu 8, sobrou 1, então não deu. Então, a gente fala que quando a gente para de dividir, quando o quociente é menor ou igual do que o nosso divisor. E a gente pode afirmar que ele é um número primo. Ou seja, o 89 é primo, porque a gente não achou ninguém que divide ele, além do 1 e ele mesmo. Certo? Então, atividade para vocês. Vamos descobrir se o número 85, 121 e 67 são primos. Pausem o vídeo e façam essas atividades lindas. Vamos lá conferir, então. Seguinte, número 85, ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Não é divisível por 3, porque a soma dá 13. Mas ele é divisível por 5. Então, se ele encontrou um divisor, ele é um número composto. 121 não é divisível por 2, porque ele é ímpar o número, né?
Não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 4. Não é divisível por 5. Continuando, então, ele não é divisível por 5 porque termina em 1. Não é divisível por 7, ó. Deu 17 sobre o resto. Mas ele é divisível por 11, então achamos que o 11 é um divisor. Se o 11 é divisor, então ele não é primo, ele é um número composto. Depois, o 67. Não é divisível por 2, porque termina em 7. Não é divisível por 3, porque a soma dá 13. Não é divisível por 5, porque termina em 7. Não é divisível por 7. E quando eu for dividir por 11, deu um quociente menor que o meu divisor. Se eu encontrei isso e ainda não é uma divisão exata, ele é um número primo. Certo? Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês. Espero que tenha esclarecido várias coisinhas. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau!